Capítulo 782, Caldeirão Tradução, Júnior Revisão. Azel Padrim. Uma monstruosa névoa negra varreu o fundo do altar e se dispersou para o exterior. Uma aura estranhamente escura, fria e maligna irradiava naquele local. O que é isso? Os olhos de Ling Qingzu estavam sombrios enquanto ela via a névoa negra se espalhar. A maldade fria e escura dentro dela fez com que sua expressão mudasse involuntariamente. Essa maldade era algo que ela nunca havia encontrado antes. Ela também estava ciente de que alguns métodos especiais de cultivo fariam com que tal flutuação aparecesse. Comparado a isto, porém, havia uma diferença inerente. Esta flutuação parecia estar completamente fora de sintonia com este mundo. Além disso, ela parecia estar tentando eliminar completamente qualquer forma de vida neste mundo. O principal culpado por trás da antiga Grande Guerra, pelo jeito, não foi completamente destruído naquela época, e este sujeito foi selado aqui. Atualmente, ele está tentando aproveitar esta oportunidade para escapar. Os olhos de Lin Dong eram sombrios enquanto ele falava. O principal culpado por trás da antiga Grande Guerra, Ling Qingzu franziu as sobrancelhas e perguntou suavemente: "O que devemos fazer agora?" Lin Dong riu amargamente. Como ele saberia o que fazer? Esta criatura não era algo com que eles pudessem lidar. O que eles estão planejando fazer? Lin Dong de repente ouviu a voz assustada de Ling Qingzu enquanto ele ria amargamente. Ele rapidamente levantou a cabeça e viu o trio Yuan Kang se aproximando da monstruosa névoa negra. Ao se aproximarem, o majestoso poder Yuan varreu ferozmente para fora de dentro de seus corpos. Depois disso, ele se transformou em uma cortina de luz de formato triangular que envolvia a névoa negra. Pela aparência, eles pensavam em capturar a criatura da névoa negra. Idiotas! A expressão de Lin Dong mudou drasticamente quando ele viu esta cena. Ele agarrou diretamente o pulso de Ling Qingzu e, de repente, retirou-se imediatamente do local. Enquanto a dupla de Lin Dong se retirava, a cortina de luz triangular no céu já havia batido pesadamente na monstruosa névoa negra. TSK, mesmo formigas como você ousam realmente atacar este general? Vocês são de fato criaturas desprezíveis. Quando a névoa negra surgiu, uma estranha e incomum risada maligna foi imediatamente emitida. A névoa negra se dissipou lentamente e as três faces da cortina de luz triangular, que continham um poderoso poder Yuan, emitiram um som crepitante e desapareceram no momento em que tocaram na névoa negra. Claramente esta ação não obteve nenhum efeito. As expressões dos três pequenos reis sofreram algumas mudanças quando viram que seus ataques eram completamente inúteis contra essa estranha criatura. Logo depois, seus corpos recuaram, mas, desdém. Enquanto eles se movimentavam para trás, uma grande mão feita de névoa negra da criatura imediatamente agarrou os três. Bang bang! O majestoso poder Yuan zumbiu apressadamente quando os três viram isso. No entanto, seus ataques foram automaticamente corroídos e aniquilados no momento em que tocaram a grande mão de névoa negra. Parecia que seus ataques eram completamente ineficazes contra ela. Lin Dong, que havia se retirado para longe, teve uma expressão fria e indiferente enquanto observava as três figuras miseráveis sendo atacadas pela criatura da névoa negra. A culpa foi deles mesmos por terem se metido nessa confusão. Solte-me! De repente, uma voz fria e suave foi emitida do lado de Lin Dong. Só então ele descobriu que ainda estava segurando o pulso de Ling Qingzu com força. Imediatamente, ele soltou uma tosse suave e casualmente soltou sua mão. Esta criatura parece ser extremamente difícil de lidar. Ling Qingzu esfregou suavemente o local onde Lin Dong havia agarrado com força antes. A voz dela ainda estava fria. No entanto, seus olhos não olhavam mais para Lin Dong quando ela falava. Houve uma leve ondulação em seu tom. Lin Dong assentiu levemente. Imediatamente, ele franziu a testa. Embora fosse bastante agradável ver o trio Yuan Kang sendo intimidado pela criatura da névoa negra, ele também estava ciente de que uma vez que esta coisa redirecionasse sua atenção, ela não deixaria ninguém que estivesse preso neste lugar sair. Neste momento, seria impossível para eles deter, com sua força, esta criatura.
Os olhos de Lindong de repente se concentraram enquanto ele levantava abruptamente sua cabeça e olhava para o céu vermelho brilhante. Uma flutuação extremamente poderosa havia surgido de repente naquele ponto. Ling Qingzu também levantou sua cabeça quando viu a ação de Lindong. Ela comentou suavemente: há algo acontecendo ali. Um som de gongo extremamente melodioso se espalhou de repente do céu vermelho brilhante depois que sua voz soou. Uma ondulação vermelha brilhante começou a descer do vasto céu a uma velocidade visível a olho nu após o som do gongo. Enquanto a ondulação viajava, Lindong imediatamente descobriu que as distorções na área tinham realmente começado a desaparecer. Logo depois, Lindong sentiu inúmeras auras poderosas surgindo neste domínio. A formação parece ter sido levantada. Ling Qingzu disse. Claramente, ela também tinha sentido o surgimento dessas auras. Essas auras eram provavelmente daqueles que tinham entrado no antigo esconderijo do céu ardente com eles. Lindong acenou com a cabeça, mas seus olhos se fixaram no céu. O espaço ali flutuava e ficava distorcido. No final, um enorme caldeirão parecia ter surgido no ar, enquanto eles pareciam estar dentro deste caldeirão. Parece que não estávamos presos na matriz do céu ardente. Em vez disso, ficamos presos no interior deste objeto. Lindong apontou para o enorme caldeirão que tinha aparecido no espaço distorcido. Logo depois, ele inalou um profundo sopro de ar. Seus olhos ficaram um pouco chocados. O antigo esconderijo do céu ardente que eles tinham invadido era na verdade um caldeirão. Deve ser um tesouro puro e extremamente poderoso. Os olhos de Ling Qingzu estavam sombrios quando ela olhou para a parede interna do caldeirão dentro do espaço distorcido e comentou suavemente. Os olhos de Lindong estavam focados. Ele tinha visto a citara celestial da Fênix nas mãos de Yin Guanyuan. Embora fosse extremamente poderosa, este caldeirão que poderia realmente criar seu próprio reino e engolir todos eles dentro dele, era claramente ainda mais poderoso. Tal tesouro deveria ser considerado de primeira linha mesmo entre os tesouros puros Yuan, certo? Neste momento, uma monstruosa luz vermelha brilhante saiu de repente do caldeirão e era tão grande que parecia cobrir todo o reino. Além disso, a direção para a qual ela estava se aproximando era onde eles estavam localizados. A luz vermelha brilhante formava diretamente uma enorme matriz de luzes no céu quando desceu. Logo depois, uma cortina de luz desceu e envolveu a criatura na névoa negra. Bang bang bang. A matriz de luz atingiu a névoa negra. No entanto, ele não era mais capaz de se libertar facilmente como antes. Contudo, aquela enorme força ainda abalou a matriz de luz até ela tremer continuamente. Este caldeirão parece ser controlado por alguém. Um olhar surpreendido passou involuntariamente pelos olhos de Lindong enquanto ele falava, depois de ver esta cena. Ling Qingzu assentiu levemente. Os olhos dela estavam cheios de surpresa. Era provável que as estranhas situações que se desdobravam diante dela causassem uma forte dificuldade em manter um estado mental calmo e tranquilo. Maldito velho fantasma Feng Tian. Você já morreu e ainda assim continua a se arrastar por aí. A criatura da névoa negra bateu de forma selvagem contra a matriz de luz. Um som ensurdecedor retumbou e se espalhou pela área. Parece que a matriz de luz não será capaz de se manter por muito tempo. Lindong observava a matriz de luz que se tornava cada vez mais instável diante dos ataques. Seu coração batia involuntariamente. Se esta matriz fosse quebrada e aquela criatura se soltasse, não havia como dizer quantas pessoas iriam morrer. Bus bus. Enquanto Lindong se preocupava, uma flutuação vermelha brilhante subitamente desabrochou no céu. Essa ondulação tinha acabado de se espalhar quando Lindong de repente sentiu uma grande resistência emitida pelo espaço ao seu redor. Imediatamente, o espaço atrás dele começou a se torcer e estava realmente tentando sugá-lo. O que está acontecendo? Ling Qingzu perguntou como uma careta por causa dessa cena. Os olhos de Lindong brilharam por um momento. Ele disse rapidamente: não resista. Parece que o caldeirão quer nos expulsar. Lindong desistiu de toda resistência depois que sua voz soou.
Ele permitiu que a força de rejeição do espaço puxasse seu corpo para o espaço distorcido atrás dele. Depois disso, tudo rapidamente ficou escuro. Esta escuridão não durou muito antes de Lindong sentir uma luz vermelha brilhante disparando em seus olhos. Sua visão foi rapidamente restaurada. A cena que apareceu diante de seus olhos não era mais uma terra carmesim. Ao invés disso, era uma cadeia de montanhas vermelho brilhante. Neste momento, um caldeirão vermelho brilhante, com milhares de metros de tamanho, permanecia silenciosamente no ar acima destas montanhas, enquanto ondas após ondas de ondulações abrasadoras eram continuamente emitidas por ele. Lindong olhou para o caldeirão vermelho brilhante que estava suspenso no céu, antes de exalar suavemente. Ele sabia que o lugar em que haviam sido presos antes deveria ser o interior deste caldeirão que estava agora diante deles.